Olá, filhos e filhas de Deus, espero que estejam bem e na paz de Jesus. Bem, há vários versículos na Bíblia que explicam a importância de testemunharmos as maravilhas que Deus faz em nossas vidas. E isso é de grande valia a Deus, pois mostramos em ação nossa gratidão a Ele, através do nosso testemunho de vida. E hoje, vim cumprir com meu papel de cristã, pois mais importante que ler a Bíblia é viver e deixar isso transparecer através do nosso testemunho. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Tenho inúmeros testemunhos especiais que poderei dividir com vocês aqui. Porém, o que eu venho dividir hoje com vocês cabe dentro da escolha e decisão que tomei há mais ou menos um mês atrás. Vale ressaltar que para eu hoje estar aqui falando com vocês, eu me preparei bastante através de muita oração, porque foi uma escolha muito difícil, dolorida, mas hoje eu me sinto totalmente bem, livre de toda indecisão, de toda preocupação. Então, é isso que importa, eu estar bem neste momento. Então, isso significa que eu estou decidida. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês esse testemunho que foi preparado com muito carinho para vocês. Fui batizada pelos meus pais na Igreja Católica quando tinha menos de 1 ano de idade. Meus pais são aqueles católicos que raramente vão à igreja. Mas em cerimônias especiais, como o batismo, e isso quando são chamados para serem padrinhos de alguma criança, os chamados católicos não praticantes. E talvez por isso não fui doutrinada por eles, a conhecer melhor a igreja a qual fui batizada. Meu pai é músico e desde muito pequena também tive amor pela música. E logo que meu pai reconheceu isso, começou a me preparar, e me colocar bem cedo também para cantar com ele, fosse em barzinhos ou em casas de shows. Fizemos inúmeros shows por aí, ganhávamos dinheiro, que não era muito, mas dava para nos sustentar. E isso é a forma que meu pai se sustenta até hoje, através da música. E nossa, como eu tenho orgulho do meu pai, porque só quem vive da música sabe que esse ramo não é fácil. E meu pai tem suportado todos esses anos, sempre com a mesma alegria de sempre. E nossa, pai, eu tenho muito, muito orgulho de ti. Bem, fui crescendo e levava a vida sem praticar a minha religião assim como os meus pais, mas em mim algo maior me chamava, e mesmo sem muito conhecer eu sentia que era Cristo, porque todas as vezes que eu ouvia esse nome, algo mudava em mim. Coisas sobrenaturais viviam acontecendo comigo e por nunca entender, me desesperava, tinha muito medo e vivia angustiada. Principalmente quando eu ouvia de algumas pessoas que isso é coisa do capeta. E por isso fui me isolando cada vez mais por simplesmente me sentir diferente das outras pessoas. Já dos meus 15 aos 16 anos, fui incentivada por um namorado meu a fazer a primeira comunhão, que é basicamente o momento que o cristão católico recebe o corpo de Cristo. E após a primeira comunhão, me fixei na igreja de verdade, na igreja católica, e parei de cantar com meu pai e comecei a servir no grupo de cantores da igreja. Nunca me considerei uma profissional de canto, mas uma serva que tudo que fazia com muito amor, E eu fazia de tudo para aprender os hinos da melhor forma, para entregar sempre o melhor para Deus, porque Ele merece o nosso melhor, O talento que é nos dado, é Ele que nos dá. Então, por que não entregar a Ele o melhor da gente,
Porém, mesmo servindo e amando tudo aquilo, algo me faltava. Tinha muitas dúvidas e tinha muita sede de compreendê-las. E aqueles que eu confiava dividir essas dúvidas, eu percebia que eles não iriam me compreender. E assim eu fui vivendo, junto com as dúvidas e servindo quando podia a igreja, né? E foi então que em um dos meus altos e baixos recentes, tive uma forte aproximação da Bíblia e consequentemente de Jesus. Porque sabemos que poucos católicos são leitores frequentes da Bíblia, né? E isso é uma realidade que, na minha opinião, deveria ser mudada. Fui diagnosticada com ansiedade que já estava se encaminhando para uma depressão. E foram dias extremamente difíceis para mim, principalmente que sou mãe de 2 crianças que dependem muito de mim e não estava conseguindo cuidar delas sozinha, né? Foi então que precisei de ajuda para poder cuidar delas melhor. Recebi muito apoio de alguns familiares, de alguns amigos também, mas em especial da minha mãe, né, e do meu marido, que não mediram esforços para me ajudar a vencer essa. Criei uma rotina de estudo bíblico no canal Manhã Profética, que é um canal católico, né? E lá todos os dias eu aprendia coisas novas sobre Jesus. E isso de alguma forma me ajudava, né, a reter as crises de ansiedade que eu tinha todos os dias e que eram muito difíceis. A ansiedade despertou em mim um medo exagerado de morrer. Parecia que iria morrer a qualquer momento. O simples fato de ouvir a palavra morte já era motivo para eu ficar mal. E clamei inúmeras vezes a Deus para que eu me curasse daquela situação, para que eu ficasse bem, voltasse a viver normal, porque não estava sendo fácil e a cada dia parecia que isso estava ficando mais distante, né? Essa cura, essa libertação, a resposta, né, que eu estava buscando naquele momento. Estava tudo muito confuso. E na noite do dia 2/3 de 2022, enquanto todos dormiam num interiorzinho aí que a gente sempre tá por lá, o Espírito Santo, através de um estudo que eu estava fazendo nesse momento, me revelou o motivo, né, pelo qual eu estava sentindo esse medo exagerado e o motivo de todo o sofrimento. E o motivo era eu não estar preparada para meu destino final, que era o céu, que sempre foi algo que eu clamei muito a Deus em minhas orações. E quando chegasse a minha hora, que eu pudesse descansar nos braços do Senhor. E o céu é esse lugar, né? E Ele sabia que eu ainda não estava preparada para tanto. E enquanto eu chorava neste dia, eu compreendia que quando nós estamos preparados para determinada situação, nós não temos medo, nós não temos dúvidas. Busquei então melhorar em mim o que precisava ser melhorado, esquecer o que precisava ser esquecido e compreender o que precisava ser compreendido. Porque santos nós não conseguimos ser nessa terra, mas podemos escolher viver o mais próximo possível de Cristo. Sempre foi muito confuso para mim ver alguns irmãos deixar de viver verdadeiramente Cristo para crer no mundo e suas doutrinas, amar e respeitar mais um templo e suas tradições do que mesmo aquele que morreu unicamente por todos nós. E isso chega a ser contraditório para mim, pois ouvir falar de Jesus, de sua justiça, de seus mandamentos, e muitos podem até discordar do meu pensamento, mas os poucos que enxergam da mesma forma que eu hoje vão me compreender, e isso me basta. E aqueles que têm alguma dúvida, assim como eu tinha, antes de julgar, busque conhecer primeiro aquilo que você defende, para mais tarde não se contradizer.
Pois se o lugar ao qual você está ligado, e falo isso baseando-se não só em religião, mas em qualquer lugar que você esteja, seja na igreja, seja em um grupo de amigos, se nesse lugar você percebe que Deus não é amado sobre todas as coisas, se tem algo ou alguém que visivelmente tome o espaço que unicamente deveria ser dele, desconfie. Mesmo eu enxergando tudo isso, Jesus percebia que ainda havia medo em mim. Medo de abrir os olhos e ver meu castelo desmoronar. Medo de perder amigos para mim tão especiais. Mas quando Jesus quer agir, nada o impede. E foi em uma das minhas consultas com meu psiquiatra que Jesus, através dele, me disse que havia chegado a hora de aprender a dizer não para quem for preciso, sem medo ou culpa. Pois aqueles que me amam e merecem estar comigo vai me entender e estar comigo no sim e no não. Mais tarde, lendo Apocalipse, capítulo 19, versículo 9 ao 10, que diz assim: Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Bastou-me ler e compreender o que o Espírito Santo estava a me dizer ali, para eu entender de uma vez por todas que nunca estive errado. E as dúvidas que eu tinha lá atrás era a forma que Jesus usava para chamar a minha atenção, para me chamar a mudar, para me chamar a conhecer o ambiente que eu estava e o porquê de tanta confusão na minha cabeça. E hoje venho dizer que, baseada na experiência a qual tive com o Espírito Santo e não influenciada por pessoas como muitos são, venho dizer a vocês que não faço mais parte do catolicismo. Encerro aqui essa história para dar continuidade a outra. E que fique claro que não estou ligada a outra religião, nem tampouco conhecendo. Pois mais importante que ser de uma denominação é ser de Jesus. Porque a verdadeira religião é Ele. Mas se durante essa caminhada surgir a necessidade de estar em um outro ambiente cristão e lá for de encontro com o que acredito, eu não me privarei. E não pensem que meu objetivo aqui é os incentivar a mudar de religião ou criticar o ambiente no qual estive durante todos esses anos ou coisa do tipo. Pois, assim como eu, vocês também são livres para escolher amar, odiar, adorar ou não a Deus. Pois a vida é de Jesus, mas a escolha de estar ou não com Ele é nossa. E para finalizar, quero dizer aos meus amigos e irmãos que tive o grande prazer de conviver e servir junto a eles durante todos esses anos, que os amo muito, muito, muito mesmo. E podemos até não mais compactuar com a mesma ideia, mas do mesmo amor. Estou aqui disposta a continuar nossa amizade, porque quem tem Deus de verdade no coração tem amor e respeito ao próximo, independente de crença. Muito obrigada a todos vocês que ouviram até o final. Sei que foi bem demorado, mas era algo que precisava ser dito. Cheiro no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus.